Olá, eu sou Alex Klein, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chapecó 360. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Meu nome não é um diagnóstico. Hoje, para falar deste assunto, nós temos aqui uma especialista em neurologia, neurofisiologia, doutora Thalita Martinelli. Doutora Thalita, agora o espaço é seu para fazer a sua apresentação. Para quem não lhe conhece, a palavra é sua. Alex, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a saúde mental nos tempos atuais. Eu sou neurologista e neurofisiologista, sou formada há 10 anos já. Saí aqui de Chapecó, que sou natural daqui, com 17 anos para fazer faculdade. E nem sempre a intenção era fazer neurologia. Inicialmente, como eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu tinha pensado em fazer medicina de emergência, medicina de UTI, medicina intensiva. Inclusive, fiz a minha primeira formação, a minha primeira residência foi em clínica médica, que é o pré-requisito para essas outras especialidades. No meio da residência de clínica médica, eu me apaixonei pela neurologia. Tive 2 professores, 2 neurocirurgiões que me fizeram ver esse mundo da neurologia e depois disso não consegui pensar em outra coisa. Fiz neurologia em Blumenau e depois me subespecializei em neurofisiologia no Rio de Janeiro. Então, a minha subespecialidade é a neurofisiologia e dentro da neurofisiologia eu trato da eletroneuromiografia. É um tema um pouco diferente do que nós estamos tratando aqui. A eletroneuromiografia, ela trata dos distúrbios nervosos periféricos, né? É mais um exemplo de como a neurologia ela é ampla. Aqui a gente fala de saúde mental, mas o exame que eu faço complementar na neurologia é eletroneuromiografia. Perfeito. E quando nasceu essa convicção pela medicina? Eu sempre tive a vontade de ajudar, né? Eu acho que esse é um clichê em muitos médicos que falam sobre a escolha pela profissão, mas é a vontade de ajudar, a escuta. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma facilidade em ouvir as pessoas, né? E conversar com as pessoas. Esse foi, inclusive, um dos aspectos que eu escolhi a neurologia, porque tem muita escuta, né? Tem muita conversa. E eu gosto muito também, além de ouvir, de ensinar. Então, a neurologia e a medicina em geral, ela traz essa possibilidade, né? Além de você conseguir tratar o paciente, você consegue ensinar. Então, hoje eu também sou professora dos acadêmicos de medicina da Universidade da Chapecó e da Fronteira Sul. Então, eu consigo aliar essas duas coisas, tratar do paciente e ensinar, ainda por cima. Perfeito. E a sua especialidade, a medicina, o que a medicina ensinou sobre as histórias humanas que se escondem atrás de cada paciente, de cada diagnóstico clínico? Cada paciente é um universo complexo, né? E muito individual. Então, a medicina mostra que não dá para encaixar todo paciente no mesmo estereótipo, como uma receita de bolo. A gente tem que olhar para cada paciente de forma individual e entender a necessidade dele, né? Às vezes a gente olha para uma história e a gente quer se intrometer, imaginar aquilo que seria ideal para o paciente, mas acima de tudo, qual que é a demanda dele em cima da história dele, né? Como é que eu posso ajudar ele a desenvolver a melhor potencialidade dele? Isso que a medicina me ensinou. Hoje nós vamos tratar aqui sobre saúde mental, como que a neurologia se conecta com a busca pela saúde mental, pelo equilíbrio nesses dias atuais. Ótima pergunta. Eu não consigo imaginar a neurologia desconectada de saúde mental. Para mim é a mesma coisa, praticamente, né? Às vezes, quem não entende muito bem pode imaginar o cérebro como um órgão simples, uma estrutura, uma sede de neurotransmissores e bioquímica pura. Mas, na verdade, o cérebro também é uma sede de emoções, de sentimentos, né? Então, nossos comportamentos, nossa personalidade, a forma como a gente lida com as coisas, está totalmente atrelada ao cérebro. Então, muitas pessoas separam, né, neurologia, psiquiatria, mas para mim é a mesma coisa, assim, quando a gente lida com o cérebro, não só como um órgão, e sim como sede dos pensamentos, das emoções, a gente percebe que uma coisa está ligada à outra.
Isso me parece estar muito mais ligado, relacionado à sua forma de exercer medicina do que propriamente à especialidade da neurologia. Ou estou Pode ser. enganado? Pode ser também um olhar pessoal, eu acho que sim. Perfeito. Nós vamos entrar no primeiro assunto, tópico, mas eu tenho uma pergunta, é uma tese, uma teoria muito própria. A gente vem percebendo uma piora na sociedade, né? A gente, me parece, vem adoecendo coletivamente. Quando todo mundo tomava café com açúcar, o mundo não era um pouquinho mais leve? Eu tenho a convicção de que quando começaram com essa história de café sem açúcar, as coisas pioraram bastante. Pergunto para alguém que sei que toma café sem Café açúcar. sem açúcar. Aí tem o meu viés, né? O meu viés neurologista para falar que às vezes as nossas lembranças, assim, mais tenras, são aquelas lembranças boas, a gente acha que no passado tudo era bom, mas pode ser, faz sentido, sim. Então, tá bom. Vamos lá. A era moderna, os dias atuais, a gente vem vivendo e percebendo nas pessoas uma busca por rótulos, por validação, por pertencimento e um distanciamento, uma desconexão de quem realmente somos, né? A era dos rótulos e o autodiagnóstico. Como isso tem contribuído ou isso tem contribuído para essa epidemia de ansiedade e outras que daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns outros, não sei se o termo correto é esse, mas transtornos emocionais. A ansiedade é um fator muito presente hoje, né? Isso tem conexão com essa busca por rótulo? Autodiagnósticos, né? É interessante a gente falar sobre isso. Nós vivemos momentos que a gente fala muito sobre saúde mental. Nós aqui falando sobre isso é um exemplo, né? Então, estamos numa época que a gente fala muito sobre ansiedade, sobre TDAH, sobre burnout, sobre depressão. Tá bem difundido o assunto, o que é uma coisa positiva. Por outro lado, um aspecto negativo disso é justamente a busca por se autodiagnosticar, né? Então, existe cada vez mais informação, ferramentas na internet, ChatGPT, e curiosos como somos, né? É da natureza humana ser curioso, a gente tenta encontrar a solução para os nossos problemas, a gente tenta encontrar que aquela dificuldade que eu tenho em me concentrar é uma doença, né? Então, o autodiagnóstico, ele tá aí como uma consequência da sociedade em que a gente vive, sociedade moderna, que faz a gente querer se classificar numa caixinha, mas não é o ideal, né? E quais os riscos que se tem dessa desconexão, dessa cisão, é um termo que até você usou numa das nossas conversas, com relação a quem realmente somos, ou o caminho que deveríamos buscar para o equilíbrio, né? A gente parece que esqueceu de que somos indivíduos, e como indivíduos é impossível sermos iguais ou atender expectativas ou essa busca pela validação de terceiros, de determinados grupos. Qual o risco que a pessoa que não se atenta para esse processo, qual o risco que ela corre no médio e longo prazo? O que isso pode desencadear? Com um autodiagnóstico errado, você diz? É um autodiagnóstico, a busca de respostas, o comparativo com a vida da propaganda de margarina no jornal da manhã. Esse comparativo, o que se vê no Instagram de influencers, uma vida descolada da realidade, muitas vezes o que a gente percebe nessas referências, e esse distanciamento de quem realmente somos, essa busca contínua que leva para o autodiagnóstico, os vídeos curtos,
responda aqui 10 perguntas e saiba se você precisa comer batata doce no café da manhã para ter uma vida melhor. Um vídeo de 30 segundos na internet. O que isso acaba desencadeando em processos de outras patologias no futuro? O que isso pode desencadear? Qual o risco que se corre? Sim. Isso gera mais ansiedade, na verdade, né? Eu diria que a pessoa que já foi buscar isso, que está buscando na internet essas dicas, ela já está insatisfeita por algum motivo, né? Só que ela recorre a um recurso que não é o ideal, que é a internet, assim, sem direcionamento, né? Então, ela já está insatisfeita com algum aspecto dela, já está ansiosa, possivelmente. Ela começa a consumir cada vez mais conteúdo que deixa ela mais ansiosa, porque são conteúdos alarmistas, muitas vezes, né? Ou extremistas. Para ser feliz, precisa cortar o açúcar. Para ser feliz, precisa de uma dieta muito diferente. Ou para ser feliz, você precisa produzir o tempo todo, então produz enquanto os outros dormem. Isso gera cada vez mais ansiedade, né? E a pessoa às vezes não percebe e chega no profissional, no médico, já com suas próprias teorias, seus próprios diagnósticos, ou chega já num estado muito de burnout, de cisão com a realidade, né? Então, a pessoa tem uma expectativa irreal sobre quem ela deveria ser, ou sobre como as coisas deveriam ser, persegue uma expectativa irreal, se frustra quando não consegue aquela expectativa irreal, e é um ciclo, né? Perfeito. A vivência no dia a dia, no consultório. Há quantos anos já, com média? 10 anos 10 formado. anos. É perceptível essa mudança no comportamento das pessoas? Sim. No consultório? Sim. Nesse aspecto de saúde mental que a gente vem conversando, principalmente pós o Covid, né? Claro, não é só o Covid em si, atrelado a isso veio mais informação, as pessoas utilizando mais a internet para se autodiagnosticar, para ter... A internet é uma ferramenta boa, né? Depende da forma como você utiliza. Mas certamente após o Covid, uma busca muito maior pela saúde mental, né? Seja buscando informação sobre transtornos, TDAH, autismo, burnout, depressão, seja para melhorar, para prevenir também, né? As pessoas não buscam só o médico para tratar doenças, mas muitas vezes para tentar melhorar só. Essa cultura do rótulo rápido, né, do autodiagnóstico, trouxe aqui como uma cultura, mas é uma realidade presente, não acaba desumanizando o sofrimento e desconsiderando a história individual de cada paciente? A pessoa deixa de ser o João, que está passando por um momento difícil e que pode estar num processo depressivo, uma depressão, para ser mais um depressivo, ansioso, que vai se encaixar dentro do protocolo de tratamento X ou Y. Você acha que não está acontecendo isso de várias maneiras, assim? Essa desumanização, de deixar de tratar o indivíduo que está doente e não o doente. Sim, eu te entendo. Eu tenho um olhar crítico em relação à medicina nesse aspecto. Eu acho que isso sempre aconteceu, sempre existiu, né? Porque existem profissionais bons, profissionais ruins. Então, sim, nós, enquanto médicos, precisamos sempre fugir disso. Tentar encaixar o paciente num rótulo, não ver ele como um todo. Então, o objetivo, e para isso que a gente pratica a boa medicina, é encontrar no paciente aquelas particularidades que são só dele, individualizar tratamento, buscar o que está além, porque nem sempre o paciente consegue chegar no consultório e falar exatamente aquilo que ele está sentindo. Às vezes tem que descobrir, tem que ser meio que um detetive do paciente, sabe? Deixar ele à vontade, instigar ele a falar coisas que talvez ele nem se deu conta que possam estar permeando os problemas atuais. Então, a medicina como deveria ser praticada, né? Com atenção, com cuidado. Esse é o ideal. Acho que isso sempre aconteceu e a gente tem que cuidar realmente para não cair nesse e a internet, senso comum. A internet não veio para
deixar esse cenário ainda mais conturbado, as pessoas presas em bolhas? Sim, principalmente o mau uso da internet, né? A internet é só uma ferramenta. Eu costumo dizer, inclusive para os adolescentes que eu atendo, que a gente não tem só coisa ruim para falar da internet e tudo mais. Ela é uma ferramenta e, tal como qualquer ferramenta, ela pode ser utilizada de uma forma melhor ou de uma forma pior. Quando a gente usa a internet como uma ferramenta de autodiagnóstico, como tu mencionou antes, checklists, e eu me classifico em algum grupo específico, ou então eu uso ela como uma forma de me comparar com outras pessoas e sempre acho minha realidade pior, certamente ela vai contribuir de forma negativa para isso. Eu acho que o maior malefício é essa distorção da realidade sobre a sua própria saúde, né? O que a internet acaba proporcionando é uma mistura de um bombardeio de informações, aí vai para o consultório médico, já com... Eu acho que o processo acaba se tornando mais moroso, talvez para desconstruir aquela percepção do paciente ou não. Ah, certamente. Mas isso é o que a gente está acostumado, né? Mesmo com outras comorbidades, mesmo com outras condições, o paciente que chega com dor de cabeça, ele já vem às vezes com imaginar que é por um motivo específico ou por outro. Na questão de saúde mental não deixa de ser a mesma coisa, né? A gente tem que entender qual é a história que o paciente criou, qual a expectativa dele, desconstruir algumas coisas e direcionar o paciente para o caminho ideal. E qual seria a sua dica, a sua orientação, ou para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para evitar? Acredito que o público mais vulnerável é o público adolescente, a criança e o adolescente. Essa questão da tecnologia, o acesso à tecnologia é muito precocemente, Sim. né? A criança com... Qual é a sua percepção ou orientação até nesse sentido para os pais, principalmente? Sim, a gente falou sobre excesso de tela, né, e prejuízos. Então a gente vê na criança, por exemplo, prejuízos que vão desde atraso de linguagem, dificuldade de socialização, crises de ansiedade já em crianças muito pequenas. No adolescente, a questão de comparação, né, então a questão de autoestima que pode ficar prejudicada, até a questão própria dos estudos, porque fica um tempo maior ali. Em adolescentes, em adultos, a gente vê a questão do transtorno de controle de impulso, muito semelhante ao transtorno de impulso por jogos patológicos, mas a gente encontra isso na internet, né? Então, assim, transtorno de controle de impulso, a dificuldade que o adolescente ou mesmo o adulto tem de ficar longe do celular, né? Então, aquele impulso da hora de ficar olhando o celular, não consigo ficar sem ele, qualquer notificação eu olho. Então, algumas recomendações que nós damos tanto para criança, adolescente, adulto primeiro, tem que limitar tempo de tela, né? É mais fácil quando a gente fala isso com os pais, para limitar para os filhos, para criança, adolescente, mas para adultos também é importante, né? A gente tem que se limitar tempo de tela para nós mesmos. Existem alguns aplicativos, algumas ferramentas no celular que avisam, né? Depois de tantas horas que você está utilizando, já consumiu 2 horas, 4 horas, é o momento de fechar. Além de restringir tempo de tela. Uma observação interessante que eu dou para os pacientes, que às vezes a gente não pensa, é desativar a notificação do aplicativo mesmo. Às vezes a gente tem trocentos aplicativos no celular, cada um dá uma notificação. Se tu for olhar cada vez que o celular toca, tu vai perder tua atenção várias vezes ao dia, né? Então, desativar notificações em excesso, ou escolher notificações estritamente necessárias, diminuir tempo de tela, ter zonas livres de tela, digamos assim. Escolher momentos que eu vou ficar livres de tela. Então, eu vou numa consulta, eu vou realmente desligar o celular. Parece uma coisa meio óbvia, mas a gente vê muito isso, porque é um reflexo de como a gente age no dia a dia. A gente não vai se comportar diferente no consultório se a gente não faz isso fora de lá. Ou, no quarto, antes de dormir, eu não vou usar celular. Vou sair com alguns amigos, a gente vai se reunir, comer alguma coisa, eu não vou tocar no celular. Escolher realmente momentos que tu vai ficar livre do celular e, de fato, cumprir com o combinado contigo mesmo, de ficar livre do celular. Além de escolher, né, fontes confiáveis para acessar informações. Esse comportamento de estar imerso no celular, nas telas, isso adultos, né? Já na vida adulta, não é um mecanismo de fuga? Não pode ser... Claro que é uma percepção minha, não é longe de ser um diagnóstico, mas me parece ser uma vida que está cada vez mais
desafiadora, falar assim. E ali eu desconecto, eu fujo da vida que eu não quero viver de uma maneira talvez mais inconsciente, ou eu tô falando... Totalmente, é bem isso. Por isso que não tem como desconectar a saúde mental disso, né? Então, se eu tô frustrada com o meu trabalho, com o meu relacionamento, ou se não tenho objetivos claros de vida, eu só vou vivendo no automático, tu vai pegar o celular no automático e vai escolher passar o teu tempo livre ali. Até um assunto que eu abordei recentemente no meu Instagram é justamente isso. Às vezes tu trabalhou o dia inteiro, cumpriu com as tuas obrigações, aí no final do dia o conceito que você tem de descansar e de aproveitar o meu tempo livre comigo mesmo é o celular. Então agora eu vou pegar o tempo pra mim, agora eu vou descansar, vou pegar esse tempo pra mim, então eu vou ficar no sofá ou na cama deitada vendo 2 horas de celular, memes e vídeos. Então a gente acaba não pensando sobre isso. É isso que eu tento trazer nas consultas, inclusive, né? A gente tem que planejar o nosso dia. Tem que ter um objetivo claro, tem que prospectar aquilo que a gente deseja. A gente só vai vivendo no automático, quando tu vê, tu automaticamente ficou 2 horas no celular descansando. E não é um descanso pra mente isso, né? De forma alguma. Então, se a gente tá insatisfeito com algum aspecto nosso, a gente vai ficar no celular, porque ali tem uma fonte de dopamina barata, rápido, vídeos curtos que me trazem uma sensação de estar vivendo alguma coisa, mas nem é a minha vida, é a vida dos outros na internet, né? A sua recomendação pessoal e profissional, independente de estudos, qual seria a idade ideal para começar a progressivamente liberar tela para as crianças, para os filhos? Aí é um assunto complexo, né? Diretrizes de pediatria que vão indicar início de telas lá adiante, com 5 anos de idade, se baseiam em modelos científicos, em estudos do neurodesenvolvimento, sempre com o intuito de evitar atrasos, né? Ou de regredir algum marco do desenvolvimento, caso a criança tenha tela demais. Na prática, né, Alex? E a gente tem que falar, porque senão as pessoas vão mencionar. Na prática, não é bem assim. Então, depende. A criança tem algum outro transtorno de desenvolvimento, tem alguma outra demanda, ou aquela família tem uma outra necessidade. Não dá pra gente, sendo bem franca, colocar tudo que for com parcimônia, tudo que a gente conseguir colocar não em excesso. A prudência, o equilíbrio é fundamental. Exatamente. Vamos entrar nessa questão de diagnósticos, os diagnósticos que viraram praticamente quiz, né? Vai para um consultório, eu já passei por essa experiência, responde aqui 20 perguntas e em 10 minutos você sai com um diagnóstico. Para esses transtornos, a gente vê aí uma explosão de TDAH, transtornos nas pessoas, nas crianças com autismo, o espectro autista e outros transtornos de comportamento também. Qual é o processo para se conseguir chegar no diagnóstico mais assertivo? Eu não consigo imaginar que seja possível diagnosticar alguém com TDAH, por exemplo, a partir de 2 folhas com perguntas apenas, né? Exato, muito pertinente isso, exatamente. Nós vemos cada vez mais na internet esses checklists, responda aqui um questionário e veja se você tem TDAH ou se você tem autismo. Não é assim, é um processo longo, tá? Então, assim, o processo de diagnóstico desses transtornos do neurodesenvolvimento, ele envolve um outro profissional também. Ele é conduzido, sim, por um médico, que pode ser tanto neurologista quanto psiquiatra, por exemplo, mas precisa de uma avaliação neuropsicológica. Esse é o ponto crítico. A avaliação neuropsicológica extensa, várias sessões que você vai se reunir com o neuropsicólogo, ele vai avaliar vários domínios cognitivos, então vai ter uma primeira avaliação que é a anamnese, questionar teus antecedentes, conversar muitas vezes com familiares, com os pais, em se tratando de criança, conversar com o professor da escola, tentar entender as nuances desse indivíduo em todos os cenários que ele vive, e depois disso são testes que são validados internacionalmente, que o neuropsicólogo aplica mais de um, que ele tem que correlacionar um com o outro. Então, é claro que é uma complexidade muito maior do que fazer um teste pela internet. E é só com essa avaliação completa que a gente consegue realmente
Identificar as características, os pontos a melhorar, os pontos que já são bons e que a gente quer valorizar ainda mais e dar um diagnóstico. Só assim, de forma mais adequada. Além dos testes de internet, esses quiz esse processo, protocolo pronto, essas caixinhas, o meu processo, eu vivi uma experiência num consultório médico. Ele responde aqui essas perguntas e depois daquelas perguntas você sai de lá com um rótulo grudado na testa e com um combo de medicamentos e tá resolvido. Me parece mais, como você falou, o processo ele precisa ser mais aprofundado, né? Porque a gente vive um momento que tudo é urgente, né? Tudo é imediato. Sociedade muito imediatista. E às vezes a busca do diagnóstico também é assim. Quero algo rápido, eu preciso de um laudo, eu preciso de um diagnóstico já. E sempre que a gente for por esse lado mais imediatista, a gente vai incorrer em falhas, vai incorrer em erro. E eu entendo, muitas vezes, o paciente chega com pressa, o paciente ele não tem o conhecimento. Então, eu, sendo médica e sendo a pessoa mais preparada para aquilo, que tem que conduzir o processo. Então, muitos pacientes chegam para mim, em uma primeira consulta, já consigo saber se eu tenho um TDAH, um autismo? Às vezes a gente consegue ter essa percepção realmente. Mas primeiro mostrar para o paciente que as coisas não são imediatas. Por exemplo, a pessoa chega no consultório com 40 anos de idade, em dúvida se pode ser TDAH, ela viveu 40 anos de vida, é uma vida complexa de 40 anos e eu, numa mísera consulta de 50 minutos, 1 hora, vou ter a pretensão de que eu já vou laudar, já vou diagnosticar essa pessoa. Né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Explicar para o paciente que é um processo demorado, faz parte, para ele ficar satisfeito e a gente tratar adequadamente. Perfeito. No meu caso, falando de novo do meu caso, eu não cheguei lá esperando um diagnóstico instantâneo. Sim. Mas saí de lá com, né? Enfim. Mas é importante avaliar todos esses aspectos, né? Esses transtornos de comportamento no público infantil, voltando de novo às crianças, né? O autismo, por exemplo, que é uma coisa que também a gente percebe um crescimento muito grande. Isso se dá... A gente ouve muito falar, né? Muitas coisas. Antigamente não tinha nada disso, né? A gente agora tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é não sei o quê. Isso está relacionado porque são diagnósticos ou transtornos ou patologias, não sei se está correto esse termo, que foram o processo de diagnóstico, a identificação desses transtornos é mais recente, né? Exato, isso. São 2 aspectos aqui. Tem a questão de que, justamente por esse diagnóstico ser mais elaborado, a gente precisa de um neuropsicólogo, testagens com criança é mais complexo do que é com adulto, inclusive, porque a criança está em desenvolvimento. E você tem que firmar um diagnóstico numa criança que está se desenvolvendo ainda, né? Então, por serem diagnósticos mais complexos, são tempos mais recentes que a gente consegue ofertar para a população de uma forma mais abrangente e nem são todos ainda que conseguem. Então, sim, com acesso mais fácil às ferramentas, a gente acaba diagnosticando mais. Mas também, por outro lado, nós percebemos que tem tido um aumento, sim, da incidência de novos casos de transtornos do desenvolvimento, incluindo autismo, incluindo TDAH. Então, são os 2 aspectos. Tem mais pacientes com esses transtornos e nós estamos diagnosticando cada vez mais também. Então, é de se esperar que a gente veja cada vez mais pessoas com diagnóstico. No público adulto, o Covid pode ter sido um gatilho para desencadear determinados... Ótimo. Por exemplo, TDAH e autismo são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa ela já nasce com isso. Não existe algo que possa ter desencadeado isso na vida adulta ou na primeira infância. A pessoa nasce com esse transtorno do neurodesenvolvimento. O ambiente pode colaborar ou prejudicar mais. Mas o Covid, o que ele trouxe foi déficit de atenção, né? Existem danos causados pelo vírus em si, em áreas específicas do cérebro, que podem causar sequelas, digamos assim, de memória, de atenção, e ser realmente algo biológico. Mas o que o Covid trouxe nesse aspecto foi a desatenção causada pela ansiedade, pelo medo,
pela rotina que a gente estabeleceu pós-Covid, muita internet, mais dentro de casa, menos atividade física. E esse combo traz um déficit de atenção e a pessoa acha que o déficit de atenção é pelo TDAH. Ela pode realmente ter ficado muito desatenta a ponto da gente buscar um tratamento para ela pós-Covid, mas não que o Covid tenha causado TDAH. Mas ele pode sim atrapalhar bastante a vivência do paciente pela atenção, pelas mudanças que ele trouxe. Diferente de uma patologia como... E não sei se o patologia não estiver correto, você me corrija, mas o pós-Covid desencadeou aí muitos casos de Parkinson, por exemplo. Isso é real? Existe uma relação direta? Não, necessariamente. O do vírus, não. Que é algo que a gente acompanha um aumento nesses casos, e a gente, de novo, vê muita informação relacionada a isso, que o Covid possa ter sido o gatilho que disparou uma doença de Parkinson ou outras. O Covid, ele ainda é uma doença relativamente recente, né? Então, permeada por mitos, e a gente ainda avalia o impacto dele em várias doenças, né? Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, eles têm a sua base genética, e a gente sabe que fatores ambientais podem funcionar como gatilhos, talvez para anteceder um quadro amnésico de memória, ou um quadro de transtorno do neurodesenvolvimento. Pode acontecer. Sozinho ele não tem todo esse poder, não. Ele pode facilitar um pouco as coisas, digamos assim. Mas o paciente já tem a sua base genética e tudo mais. Tem uma predisposição, e talvez o Covid só tenha antecipado essa manifestação. Em alguns casos, pode ser que sim. Diante desse cenário, doutora Thalita, saindo do digital e indo para o mundo real. Sim. As pessoas estão cada vez mais buscando performance no mundo do trabalho, no mundo de a competitividade, às vezes no esporte, etc. E isso leva o famoso burnout. Como você, médica, percebe esse momento que a gente vive? Esse aumento exponencial também de casos de estresse, de afastamento de pessoas que estão nesse processo de esgotamento corporativo. Mais uma vez aquilo que nós comentamos antes, né? Lidar com expectativas. Nós temos problema em lidar com nossas próprias expectativas. Então, a gente espera ter uma produtividade, a gente espera ser multifuncional, a gente acha que a pessoa multifuncional é o modelo a ser seguido, que na verdade não é assim. Então, quando a gente cria uma ideia de quem a gente deveria ser, que é uma ideia dissociada do que é realmente ideal, daquilo que eu suporto, daquilo que eu aguento, eu me coloco às vezes em condições, em situações extremas, né? Então, eu não durmo para poder fazer esse trabalho que eu tenho que fazer, eu deixo minhas horas de lazer para ficar produzindo cada vez mais, ou eu não direciono uma coisa e outra, e o burnout vai vir com tudo. E vai vir no consultório, e a gente tem que mostrar muitas vezes para o paciente que aquele sintoma que ele tem, aquela desatenção, aquele cansaço que não melhora com nada. Eu vou dormir cansado e eu acordo mais cansado ainda. Minha memória não tá boa, tô com dor de cabeça. Eu preciso às vezes mostrar para o paciente que esses sintomas são decorrentes de um processo de burnout, por exemplo. Com relação ao burnout, existe algum sinal assim que, ao mesmo tempo que muitas pessoas buscam se autodiagnosticar, tem muitas pessoas que negligenciam, Isso. né? Qual seria, no caso do burnout, um sinal para acender o sinal de alerta ali? Ótimo, excelente. Então, a pessoa quando chega no consultório com burnout, ela tem algumas características em comum que às vezes ela não percebeu mesmo, que eu tenho que mostrar para ela. Então, aquela pessoa está sempre cansada, mas é um cansaço diferente, não é um cansaço que melhora quando você para de fazer alguma coisa, que você descansa. Você tá sem fazer nada, mas a mente continua trabalhando o tempo todo, aquela mente que nunca para, uma mente inquieta. Aí coisas que eu fazia antes, que me traziam prazer,
além do trabalho, já não me trazem mais prazer. Então, eu gostava de sair, caminhar com o meu cachorro na rua. Agora, eu não tenho mais vontade de fazer isso. Eu gostava de assistir um filme que me trazia um estado de relaxamento. Não tem mais graça estar com família. Coisas que eu gostava de fazer antes deixam de ter prazer. Me sinto sempre cansada, me sinto desmotivada, sono ruim, então eu vou dormir cansada, acordo mais cansada ainda. Não consigo render realmente o mínimo que eu rendia antes, que não seja uma proposta real. Esses são os sintomas do burnout, além de, claro, sintomas de ansiedade, depressão, que traduzido em palavras é isso que a gente acabou de falar, né? Perfeito. E qual seria a sua... Se você estivesse aqui atendendo um paciente que está entrando nesse processo de burnout, qual seria a sua orientação? Não é uma prescrição médica, não é uma receita aqui, lógico, mas qual seria a sua orientação? Qual seria o primeiro passo para sair desse cenário? Por isso que é uma consulta muito individual, né? E por isso que a gente precisa ter muito respeito com o paciente que está à nossa frente, porque a gente acaba entrando literalmente na vida e na rotina dele, né? Então, eu costumo perguntar para o paciente como é que é a rotina dele. Aí eu já detecto que existe uma rotina, às vezes, muito além do que a pessoa aguenta, só que ela está tanto tempo nessa rotina que ela não percebe isso, né? Então, o primeiro passo é mostrar para o paciente o que ele está vivendo, que a gente vive no automático, a gente não se dá conta disso. Então, eu mostro, eu pontuo que está a mais, que está em excesso. E a gente passa pelo sono dele. Como é que está o teu sono? Ah, realmente, eu durmo mal. Então, a gente vai mostrando, o paciente vai identificando que realmente existe um problema, e a partir desse problema, a gente trabalha com a expectativa dele em resolver aquilo. Então, às vezes o paciente chega para mim e fala, olha, Thalita, eu tô passando por um momento realmente de burnout, eu percebo, trabalhando muito a mais, tô dormindo pouco, eu tenho que cuidar dos filhos, do marido, cuidar da casa, trabalhar fora, então eu tô num momento de vida que eu tenho que me desdobrar em 30 para resolver isso aqui. Então, nós vamos criar ainda assim uma estratégia para que você consiga, por um curto período de tempo que você precisa lidar com isso, antes de terceirizar suas tarefas, vou procurar, por meio de psicoterapia, ou mesmo de medicação, de orientações, te ajudar a lidar com o momento que você está, mesmo que não consiga tirar nada desse monte de tarefas. Mas a gente tem que criar um planejamento que em breve alguma coisa tem que mudar. Né? Então, terceirizar a tarefa, ou com os filhos, com a casa, ou com o trabalho, melhorar o sono, tirar alguma coisa, reduzir. Então, eu tenho que criar uma estratégia junto com o paciente, tem que ser parceira dele nesse momento. A gente tem que olhar para a realidade que ele vive, para o momento dele, e criar estratégias. Eu vou tirar isso daqui a pouco, já posso mudar isso agora, não tinha me dado conta que o meu sono era tão ruim, deixa eu cuidar melhor dele, começar uma atividade física. Eu tenho que entrar na rotina dele e ajudar ele a encontrar onde a gente muda e qual é o objetivo dele, que às vezes ele chega para mim e diz, olha, Thalita, eu vou precisar manter essa rotina acelerada até o final do ano, eu preciso desse emprego, tem que ser assim. Então, a gente vai criar estratégias ainda dentro disso. Perfeito. É muito individual, como ele... Perfeito. Você trouxe uma palavra que acho que me parece fazer muito sentido. Acho que todos esses cenários assim estão muito relacionados, isso falando da vida adulta, à expectativa, né? As expectativas que nós criamos que muitas vezes são irreais, desconectadas da nossa realidade, né? A realidade individual, que a minha realidade é diferente da sua. Enfim. E o sentimento de, se eu não tô produzindo, desculpa o termo, pra caralho, eu não sou ninguém. Percebe-se isso nos seus casos de esgotamento muito corporativo ou burnout? Percebo muito isso. Muito. Porque a gente se compara, né? A gente se compara com um modelo que às vezes nem existe. Ou com um modelo que a gente criou na nossa própria mente, né? Eu acho que deveria ser assim. Então, a comparação, ela é péssima para isso. Mas a gente vê muitos gurus aí, né? Coach e tal. Você até trouxe no início da nossa conversa. Trabalha enquanto eles dormem. Rapaz, é difícil, né? Nossa, com certeza. E as pessoas acho que acabam caindo nessas armadilhas. Enfim, acho que a saúde mental vale mais do que aplausos, performance e tudo mais. A satisfação pessoal, profissional é importante, mas se você chegar lá distante de quem...
no caminho você se perdeu de você mesmo, acho que essa vitória não valeu nada, né? É isso aí. Falar de protocolos de tratamento e a jornada individual. A gente falou aqui bastante, né, já trouxe esse aspecto sobre tratar o indivíduo que está doente e não a doença no indivíduo, como se fosse possível replicar o mesmo pacote, o mesmo combo para todos os pacientes dentro daquela, para TDAH, para burnout, para, sei lá, outras doenças, Alzheimer, Parkinson e por aí vai. Como é o seu... É possível trazer um exemplo prático de vivência no consultório, seja de tratamento específico que trouxe um resultado melhor do que o protocolo indica? Sim, com certeza. Vamos partir do que é muito comum hoje em dia no consultório, né? Vem um paciente e ele vem com dúvida, será que eu posso ter TDAH? Que eu justamente olhei na internet, eu tenho algum amigo que fez diagnóstico, eu me identifico muito com os meus sintomas, eu acho que eu posso ter, então eu vim aqui para ver se eu tenho TDAH, porque eu tô sentindo a minha demanda eu realmente tô ficando desatento, eu não consigo produzir tanto quanto eu gostaria, então eu quero melhorar isso. Então a gente encontra qual é a necessidade do paciente. Ele está esquecendo mais, ele não está produzindo tanto. Então, vou fazer uma série de questionários para tentar encontrar se ele realmente tem alguma característica que pense em TDAH. Aí a gente começa a conversar e a gente vê que foi um paciente que não tinha essas queixas antes. E lembrando, se o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, esse paciente tem que apresentar esses sintomas desde muito novinho. Pode ser que ninguém nunca percebeu, que os pais não tinham conhecimento, a escola não se atentou a isso e só percebeu mais tarde. Mas, quando a gente olha para trás, aqueles elementos de desatenção têm que estar presentes sempre lá atrás. E conversando com o paciente, a gente percebe que não. Não, isso começou de um ano para cá, quando eu troquei de emprego. Comecei a trabalhar nesse lugar aqui. Antes disso, era muito atento, eu tirava nota boa, eu não tinha essa percepção de prejuízo nenhum. Aí a gente já tem um ponto, né? TDAH é muito menos provável que seja, porque ele não tinha essas demandas antes. Então a gente tem que entender o que mudou de um ano para cá que você ficou assim. Então o paciente chega no consultório querendo uma Ritalina, querendo um Venvanse para tratar o TDAH, e eu tenho que mostrar para ele que não é isso necessariamente. O que mudou na rotina dele de um ano para cá? E é aí que a gente entra, por exemplo, de um ano para cá, eu comecei a dormir pior, porque eu tô com uma urgência maior no trabalho, tive um problema no meu relacionamento, ou então tô enfrentando algumas questões familiares, e isso tem me causado maior preocupação, aí eu não durmo bem, aí porque eu tô trabalhando a mais eu parei a academia. Então a gente percebe que são outros aspectos, e muitas vezes a gente faz o diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou mesmo de depressão, e o paciente achava que aquela desatenção era por causa do TDAH. E quando a gente começa um tratamento para ansiedade ou para depressão, o paciente melhora a ponto de desatenção, esquecimento não serem mais um problema. A gente vê crescer um debate sobre o uso de psicodélicos nos tratamentos de transtornos, de traumas. Até porque, falando do tópico anterior, a depressão às vezes é a manifestação de um luto, né? Então a causa é o luto. Então, como você vê, como médica, esse universo de possibilidades utilizando o MD, que é o MD, para quem não conhece, eu até anotei aqui, psilocibina, canabidiol e por aí vai, enfim, para tratar casos mais resistentes de depressão ou de outros transtornos. Como você vê isso? Eu vejo que a medicina, é dever da medicina ela avançar, obviamente, cada vez mais. E buscar, às vezes, tratamento em recursos ou em opções terapêuticas que antes não se pensava, né? Existem, sim, alguns estudos científicos já que têm saído, muito interessantes, inclusive, com relação a isso. E os meus colegas psiquiatras vão saber falar até melhor do que eu. Que experimentam doses muito pequenas, né, microdoses dessas substâncias para tentar tratar casos de depressão severa.
né? É importante salientar aqui que antes mesmo da gente pensar em canabidiol ou em outras substâncias, existe um tratamento farmacológico com medicações já habituais e bem conhecidas que também resolvem. Mas outras técnicas, outras terapias como essas, como estimulação magnética transcraniana, por exemplo, como infusão contínua de algumas substâncias, ketamina, entre outras, é o que há de novo para a gente tratar, né? Então, pensando naquelas depressões mais refratárias, estão entre as possibilidades. Ainda existe, ainda precisa ser mais estudado, tem que ter mais evidência científica, mas é algo que já tem trabalho sobre isso. Você teve, falando ainda desses tratamentos com uso de psicodélicos, né? Tem alguma experiência, algum tratamento, ou algum caso de algum paciente ou alguns pacientes que você venha administrando isso? Esses psicodélicos que tu menciona realmente existem, poucos estudos e recentes, principalmente com cogumelo, né, para depressões refratárias. Então, a medicina avança no sentido de tentar encontrar outras ferramentas para tratamento, mas ainda é tudo muito inicial, muito recente. Não existe uma prescrição válida para isso ainda. Então, mesmo para depressões refratárias, o tratamento habitual, padrão, com as medicações que a gente já conhece, com outros tratamentos, ainda é o ideal. E falando ainda sobre novas terapias, novos tratamentos, o que hoje temos de novo, que está sendo testado em fase final de testes, que pode trazer novidades importantes para doenças que até o momento a gente sabe que é possível manter sob controle, mas não existe cura, como, de novo, trazendo Parkinson, Alzheimer, ou doenças relacionadas ao sistema neurológico. Quais são as novidades? Existem novidades assim que merecem ser... Sim, é que daí é bem amplo, né? Quando a gente fala sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, nós temos medicações mais modernas, com alvo em receptores específicos do cérebro, que até então a gente não conhecia muito bem. Dentro da própria enxaqueca, a gente tem tratamentos cada vez mais novos, com autoanticorpos, que agem novamente em receptores diferentes. Dentro da depressão, nós temos terapias que não são tão modernas assim, tão novas, mas que a gente vem utilizando cada vez mais, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, infusão contínua, infusão de ketamina, entre outras. Então, como a neurologia é muito ampla, a gente poderia falar de novidades em vários aspectos dela, e ainda assim a gente ficaria aqui uma manhã inteira falando só sobre isso. Doutora, falando sobre tratamentos, né? Os diagnósticos, talvez imprecisos, sobre, por exemplo, o TDAH. O TDAH pode ser o TDAH ou pode ser alguns outros transtornos momentâneos que merecem ser tratados de maneira diferente. Isso. Quando o paciente chega no consultório, já com esse pré-diagnóstico, e olha, eu preciso um remédio para aumentar a minha produtividade, para melhorar a minha atenção, porque eu devo ter TDAH, né? Qual é a sua orientação com relação a isso, os riscos que a gente deve evitar, né, nesses casos? Muito bem, muito bom. Os pacientes chegam realmente com possibilidade diagnóstica e já chegam até com uma ideia, né? Porque um amigo meu tomou o Venvance, tomou a Ritaline, resolveu, posso tomar também? E num primeiro momento, se eu já identifico que ele não tem TDAH, e a gente conversa sobre isso, surge a dúvida, né? Se eu não tenho TDAH, eu posso tomar o medicamento? Ele vai me ajudar a ser mais produtivo? E esse é o ponto.
Será que a pessoa tem uma dificuldade de concentrar no dia a dia, de cumprir as tarefas que ela acha que deveria cumprir da forma como ela acha que deveria cumprir? Será que tomando Venvance e sendo mais produtivo, ela vai se concentrar melhor necessariamente? E para isso também tem estudo científico que mostra, sabe? Então, pacientes que não têm TDAH e que tomam o Venvance para estudar, para um concurso, ou enfim, para trabalhar mais, não necessariamente esses pacientes vão ter um desempenho melhor no trabalho. É como se eles fossem cumprir tarefas. Que nem um macaquinho ali, vou tomar o Venvance, eu posso até ficar um pouco mais atento naquilo que eu estou fazendo e cumprir mais coisas em sequência, mas não vai ser um desempenho mais criativo ou mais atento. E muitas vezes traz consequências sérias, sim, principalmente na saúde mental, tá? Então, o Venvance, como sendo uma anfetamina, ele pode, como efeito colateral, trazer um transtorno ali do aspecto de ansiedade, justamente, um sentimento às vezes de angústia, de depressão. Então, é um risco muito grande que se corre ao usar uma medicação dessa para tentar melhorar a produtividade e você ficar mais ansioso ou mais deprimido, ou ficar mais irritado, humor estressado, descontando em todo mundo. Esse é o problema de usar essas medicações sem indicação e por um tempo muito longo ainda por cima, né? O Venvance é conhecido como a nova cocaína, né? E o tempo também da manutenção do tratamento é fundamental. É fundamental. Você acredita que realmente é para a vida toda, como a gente ouve falar? Tem que tomar a vida toda? Não necessariamente, não é o que a gente vê na prática. Pensando então em pacientes que precisam da medicação de fato, por exemplo, pacientes com TDAH têm indicação de tomar, não o paciente que faz uso recreativo. Mesmo o paciente que tem TDAH, ele não sente a necessidade, não tem o uso contínuo como algo que realmente faz diferença. Porque o nosso cérebro, ele vai criando conexões. Existe uma capacidade inerente ao cérebro que é a neuroplasticidade. Conforme a gente vai entrando em rotinas, porque o tratamento de TDAH não é só medicação, né? Tem que explicar sobre rotinas para o paciente. Então, ele vai criando a rotina dele e o medicamento serve como um auxiliar para facilitar aquela rotina. Com o tempo, o cérebro entende que a rotina é o ideal para ele e às vezes mesmo sem medicação ele consegue dar conta do recado. Então, medicação para a vida toda não é o que a gente vê na prática, realmente. São fases da vida que o paciente com TDAH ele pode estar precisando mais necessariamente e com o tempo a tendência é reduzir. Por isso que precisa do acompanhamento, né? Regular, para a gente decidir juntos o momento de parar, ou de trocar a medicação, mudar a dose, reduzir, aumentar. E essa automedicação mesmo, esses medicamentos sendo controlados, existe um mercado paralelo, né? Existe. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Pacientes que usam Venvance para emagrecer, por exemplo, né? E desconhecem os efeitos no sistema nervoso, na saúde mental e emocional do uso dessas medicações por longo prazo. Então, eu já peguei pacientes no consultório que usaram para ter uma melhora de performance física, para emagrecer, para ter mais disposição, e acabou desencadeando um quadro de mania, por exemplo, que a gente diz que é um paciente que tinha um transtorno de humor bipolar, não conhecia, e a medicação desencadeou um quadro de mania, que é uma piora desse transtorno de humor bipolar. O quadro de mania é um toque. Mania não, necessariamente. Mania no paciente com transtorno afetivo bipolar é um comportamento de risco maior. Então, é um paciente que fica mais falante, por exemplo, que fica com muito mais impulsividade, ele pode sair comprando muita coisa ou se expondo a riscos de outras formas, comportamento às vezes mais impulsivo no trânsito ou com gastos financeiros, com jogos, sexualidade, traz muito prejuízo para o paciente porque cansa realmente o cérebro dele. E desencadeado pelo Venvance, por exemplo, por essa medicação. Chama a atenção que você cita alguns casos de pacientes que chegaram até o consultório relatando o uso desse... Sim. Provavelmente sem a prescrição médica. Muitos sem prescrição médica. Mas e como? Né? Eu acho que aí a gente vai entrar daqui a pouco até essa mesma responsabilidade que devemos ter com nosso equilíbrio emocional, mental, enfim. É a mesma responsabilidade que os pais devem ter, por exemplo, com
com as crianças, aí voltando, né, para o uso de telas, o excesso de telas Sim. e tal. Essa banalização falar de dois aspectos aqui, tá? Uhum. Então, a primeira é essa falta de consciência da automedicação, de medicamentos tão agressivos, que podem trazer consequências sérias a médio e longo prazo, ou às vezes até curto prazo. Qual é o risco, se é possível citar um risco de um prejuízo para alguém que usa Venvance, por exemplo, sem uma prescrição e orientação médica? Qual é o risco que ela pode levar a um quadro de... estou imaginando aqui, um ataque como se fosse quase uma convulsão, e pode levar a óbito, ou pode levar a algum quadro mais grave? Por serem medicações psicoestimulantes, pode existir um risco cardiovascular. Por isso que a gente precisa fazer um inquérito sobre outros sistemas do paciente, coração, pressão, batimentos, porque é uma substância psicoestimulante. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão cardíaca, principalmente, cardiovascular. Mas o principal efeito colateral que acontece com esses pacientes é no que concerne a saúde mental. É descompensar um quadro emocional, um quadro psicológico que às vezes o paciente nem conhecia. Esse é o principal risco. E daí a gente cai na saúde mental, né? O paciente está tomando o Venvance para ficar mais atento ou para emagrecer e descompensa tanto o estado mental dele que vai tudo por água abaixo, que não resolve nada. Vou fazer o papel do paciente que chega ao consultório e diz: doutora, tá bom, o que eu posso tomar que não, né? Tem algo que eu possa, que me ajude nesse... Eu me sinto ansioso, eu me sinto desatento. O que eu posso fazer? Posso tomar algo que seja... que não ofereça risco? Ou alguma atividade que eu possa... Existe alguma orientação nesse sentido? Existe muita orientação. Eu costumo explicar para o paciente que a parte do remédio é a parte mais fácil, digamos assim, quando há indicação de tomar, né? Porque eu vou precisar prescrever, ele vai destacar o blister, vai tomar e o remédio vai fazer. Mas a questão é que o remédio por si só, ele não faz todo o trabalho sozinho, né? Primeiro que a gente tem que ter um diagnóstico. Se tu tiver realmente um TDAH, que a gente for usar a medicação, é um ponto. Mas mesmo no paciente que tem indicação de tomar remédio, tem indicação de tomar o TDAH, tem todas as medidas comportamentais que eu tenho que explicar para ele antes. Então eu digo assim, ó, a gente vai perder menos tempo falando do remédio, porque essa é a parte fácil. Eu te ensinar a tomar o remédio, como toma, qual é o ideal. A primeira parte que é falar sobre mudanças de rotina, ter hábitos. Então, tem que ter rotina. Tu não pode acordar e deixar o dia definir como vai ser conforme tiver a tua vontade. Então, tem que ter horário para levantar de manhã, horário para dormir de noite, sempre no mesmo horário. Horário de refeição, horário de atividade física, reservar aquele tempo específico para atividade física. Estar com pessoas que nos agreguem, que tragam um prazer, uma situação boa no dia a dia. Essa parte é a parte mais difícil, né? Porque só depende da gente. Atividade física, principalmente. Nossa, muito, muito. Mas a atividade física pode ser uma caminhada. Depende. Olha que interessante isso. Às vezes chega um paciente jovem para mim com 20 anos, 30 anos. Minha atividade física é fazer caminhada na rua. Assim, caminhada é uma coisa boa porque é fácil e prática, né? Eu preciso de um tênis e sair para caminhar. Não preciso pagar academia, não precisa ter um horário definido. Então, ela é simples, ela é prática. Mas a atividade física que realmente faz diferença é a atividade física que causa um impacto, né? Tu tem que cansar, tu tem que transpirar, tu tem que suar, tu tem que taquicardizar. Então, para uma pessoa jovem que tem uma saúde boa, a caminhada vai ser muito leve para ela. Caminhada é para paciente mais idoso, que realmente, né, vai ter um esforço maior. Mas para quem é jovem, tem que suar a camisa, tem que taquicardizar, tem que cansar, para o corpo sentir que realmente foi uma atividade física, né? Então eu até fiquei mais aliviado, e quando caminhada cabe para paciente mais idoso, então eu tô mais tranquilo. Mas a atividade física, ela favorece que essas substâncias que a gente busca no medicamento, elas são
começam a ser produzidas de maneira natural, né? Biológica. Isso aí, exatamente. Então, endorfina, serotonina, a própria dopamina, que é o que indiretamente a gente busca com os medicamentos, né, para TDAH, a gente libera pela atividade física. E os pacientes que realmente incorporam a atividade física no seu dia a dia, percebem como melhora. Então, a gente pega um paciente com TDAH, que toma medicação direitinho, mas que não faz atividade física, vai ser um paciente muito mais ansioso, que tem aquela agitação do TDAH, que lembrando que a agitação do TDAH não é só física, ela pode ser mental, aquela mente que nunca para, pensamento acelerado o tempo todo, e isso reduz, minimiza bastante com a atividade física. Regular, constante, não é vou uma semana na academia, fico 2 sem ir, uma atividade física constante, regular e de um médio impacto, no mínimo, faz muita diferença. Perfeito. Vamos falar sobre a responsabilidade que nós comentamos agora há pouco, a importância dos pais nessa rotina das crianças com telas. Qual é a importância dos pais estarem sempre acompanhando? E esses transtornos diagnosticados em crianças, eles não podem ser potencializados ou até pelo excesso de uso de telas? Às Sim. vezes o diagnóstico não pode ficar um pouco... Às vezes não é um transtorno, um diagnóstico para o resto da vida, mas sim o resultado de um comportamento excessivo com o uso de tela, e pode ser... Entendo o que tu quer dizer. Então, né, só para recapitular, para não ter engano, o autismo mesmo e o TDAH são transtornos do neurodesenvolvimento, a gente nasce com eles, mas sim, se além de eu ter nascido com esse transtorno, ao longo dos meus primeiros anos de vida, estou formando ali meu cérebro, eu sou exposta a muita tela. Lembrando, se a criança ela é exposta a muita tela, é porque ela está com pouca interação social, né? Então a criança está com muita tela, não está interagindo com outra criança ou com outro adulto, ela está interagindo só com uma tela. Então é uma criança que pode ter um atraso de linguagem, por exemplo. E a gente começa a entender, a pensar, daí, será que esse atraso de linguagem é porque a criança está 12 horas por dia na tela? Ou é um atraso primário da linguagem? Realmente é difícil, às vezes, para o profissional, para o pediatra que atende essa criança, ou para o neuropediatra, fazer essa distinção. Então, não que as telas vão causar o autismo, por exemplo, ou TDAH, mas elas podem potencializar e piorar bastante esses sintomas. As telas, o uso excessivo de telas não pode trazer um quadro que mimetize de certa forma, sim, porque a criança ela fica com menor interação social com outra pessoa, então a questão de interagir, de olhar nos olhos, de ficar atenta à tela, são aspectos bem semelhantes mesmo. Sim. Perfeito. Pode haver dúvida no diagnóstico, isso é importante distinguir. E como orientação para os pais, é interessante que muitas vezes a gente dá a tela para a criança e a gente também fica na tela, né? Então, o exemplo é muito interessante. Então, às vezes, ao passo que a gente pede para o adolescente, mesmo para a criança diminuir a tela, a gente também está com muita tela. Então, quando a gente faz o pedido para essa criança e para o adolescente, é importante olhar para a gente mesmo. Será que também não estou usando demais a tela? E ficar atento e tirar realmente da criança a tela, né? A gente percebe assim, nossa, mas ela chora muito, se eu tiro a tela dela, ela chora, ela sofre com isso, porque talvez ela já esteja, por exemplo, com um transtorno de controle de impulso. Toda a dopamina dela vem da tela, então fica difícil para a criança. Então realmente a criança vai chorar no começo, mas é adaptação, tem que tirar da tela. Perfeito. E agora a gente já indo para a nossa parte final do nosso papo aqui, falar um pouco sobre o futuro do cuidado, né? Que eu acho que tem mais... A medicina acaba sendo a forma de manifestar a tua vocação por cuidar, né? Isso mesmo. E a responsabilidade que temos para as gerações futuras, a responsabilidade que temos coletivamente. A gente perdeu a capacidade de respeitar, me parece, né? Uhum. As peculiaridades, as individualidades do coleguinha, às vezes por diferenças
de opinião ideológica, ou seja lá qual for. Como que a gente pode caminhar para um futuro onde as pessoas possam ser melhor cuidadas e a nossa responsabilidade, porque eu acho que a gente vê também nesse quadro as pessoas terem sempre um culpado para o problema que ela está vivendo. Eu tô assim porque o governo, né? Eu tô assim porque minha mulher, meu marido, porque meu vizinho. Mas a importância de olhar para si, que é o que a gente acabou de falar. Isso. De saber o que é minha responsabilidade, o que eu preciso fazer para cuidar de mim, cuidar dos meus próximos e ser útil na comunidade onde vivo. Essa responsabilidade, assim, como que a doutora Thalita, a Thalita que é médica, vê e pensa esse futuro, de que forma contribuir para isso, e como a medicina vem como um fator fundamental. Isso. Abrir espaço para conversar sobre isso é importante, como nós estamos fazendo aqui, né? Então, desmistificar que cuidar de saúde mental é para quem não consegue resolver as coisas sozinho, ou eu sou fraco, fiquei ansioso porque eu sou fraco, não dei conta do recado. Então, desmistificar isso, né? Não é de se espantar que com a rotina acelerada que a gente vive, em algum momento a gente vai apresentar um certo grau de ansiedade, de estafa mental, de burnout. Detectar a tempo é importante, então não fechar os olhos, buscar diagnóstico precoce e buscar ajuda principalmente, né? Além de noções básicas, né, de convivência, ser empático e buscar uma escuta ativa para a pessoa que está precisando. E trazendo daí para a minha realidade, a Thalita, que também é médica, que também é professora, eu acho que o que eu, por exemplo, posso fazer para contribuir é justamente formar novos profissionais que pensem dessa mesma forma. Porque o que mais tem por aí, né, Alex, são esses profissionais, às vezes, que tu comenta, que é tudo muito rápido, diagnóstico rápido, tem o tempo cronometrado de consulta, já vou te dar o diagnóstico, sai com a medicação, e não olha para o paciente, toda essa demanda que ele tem. Então, formar profissionais que olhem para isso e que pensem dessa mesma forma, e que, no fim, busquem o melhor para o paciente, isso é o que vai fazer diferença. Né? Com tantas agora universidades e cursos abrindo, às vezes a gente perde esse foco para a saúde integral do paciente, saúde mental. Então, estimular nesses novos profissionais que busquem isso também é que é a chave. Porque a gente pode ter um monte de profissional aí e eles não olharem adequadamente para o paciente, como a gente vem conversando aqui, né? E esse cenário, eu acho que a gente tende a ver aí nos próximos anos uma mudança em vários aspectos, né, na nossa sociedade. Porque é a primeira geração que está crescendo sob a influência da internet, ali dos anos 90 para cá. Então, a galerinha que está começando a tomar decisão, começando a casar, formar família. E acho que esse aspecto da responsabilidade, da gente voltar uns passinhos para trás, olhar para si e aprender ou reaprender a importância do respeito consigo, e aí voltamos ao cerne, acho que de boa parte da nossa conversa, que é essa individualidade de saber que você está aqui por alguma razão, independente de crenças, e certamente não é para você ser igual a nenhum outro que você vê no Instagram. Isso. Então, eu acho que a questão de saúde mental aí vai ser fundamental, né, para o nosso futuro. E eu particularmente penso muito como será, porque a gente vive como se não fosse, como a gente fosse eterno. Mas a gente, pelo menos eu me peguei assim há alguns anos, me dando conta de que eu vinha carregando a minha vida justamente
com essa característica de ser melhor para o grupo, para a sociedade, mas aquilo não era o melhor para mim. Muito bem colocado. E me trouxe resultados que foram pesados e não precisava ser daquela forma. Se eu tivesse tido a consciência, né, de parar, analisar e entender e opa, o caminho não é por aqui. E o futuro, a velhice, como será, né? A reta final da vida. Uma velhice com qualidade de vida ou viver mais, mas viver de uma maneira mais limitada, com uma qualidade de vida bastante comprometida. Eu acho que é importante a gente parar e olhar para isso agora, para que o nosso futuro individual e coletivo, até por egoísmo, né, seja melhor, né, Isso aí. nesse aspecto. Faz sentido isso, assim, Com certeza. Tem que se preparar, né, para a velhice. A gente se prepara de forma física e mental, né? Saúde mental em dia para enfrentar um momento novo de vida, né? As limitações que a gente vai ter. E as limitações são físicas, né? Então, se a gente tiver um cognitivo, um mental, um emocional preparado para isso, a gente consegue lidar com as mudanças que vêm. Saindo um pouco do consultório, Thalita, Sai. que também é médica. Isso. Se a gente conseguir, coletivamente, viver um pouquinho melhor, com uma convivência mais saudável, com mais respeito, independente de opiniões individuais, de verdades individuais, eu acho que a gente também se ajuda a ser mais saudável. A nossa cabeça, nosso mental, acho que acaba sendo favorecido ou não? Claro que sim, é a força da coletividade, né? Exatamente. Então, o grupo, um grupo forte, unido, que são as relações que a gente diz, né? Então, assim, orientações para prevenção de Alzheimer, orientação para prevenção de doenças neurodegenerativas. Tem um grupo bom, está cercado de pessoas boas, uma rede de apoio. Isso que a gente chama de rede de apoio, né? Então, a rede de apoio ela é fundamental. As pessoas com quem você convive vão moldar muito da tua personalidade, do teu jeito de pensar. Então, ter um grupo forte e que te apoie é fundamental para a saúde mental e para a gente viver bem. Perfeito. Agora, para a gente ir então para as considerações finais, doutora Thalita. A Thalita fora do consultório. Como a doutora Thalita se vê em 2035? 10 anos. Eu imagino fazendo o que eu amo fazer, que é atender paciente. Veja bem, a Thalita que é médica. Isso. Não a doutora Vamos Thalita lá. em 2035. Como é que é? A Thalita que é médica e não a doutora Thalita em 2035. Isso, a Thalita que é médica. Eu me vejo ainda fazendo o que eu amo fazer, porque eu acho que a gente não fala só de trabalho, é claro que não. Mas o trabalho, ele é o que traz propósito muitas vezes, né? Então, como eu mencionei antes, que o meu propósito é sim ajudar e é ajudando que eu me sinto bem, não tem como dissociar do trabalho. Então, eu imagino fazendo ainda o que eu faço, preparando outras pessoas para fazerem o que eu faço, que é ensinando. Me vejo com filhos, com uma família, atuando na sociedade de forma a esses valores que a gente trouxe aqui, que eu consiga repassar também para outras pessoas dessa forma. Eu sou muito da relação, muito de estar entre amigos, de estar entre família, dessa conversa que a gente tem, por mais que pareça mais formal aqui, eu sou muito disso. Então, os momentos de lazer, momentos de hobby são esses. É conversando, é dialogando, é buscando promover essa interação. É assim que eu me imagino. Com pessoas que eu amo, que eu gosto e que a gente se fortalece juntos, e tenho a honra de que meu trabalho também é nessa mesma linha. Então eu me vejo dessa forma e muito realizada, sim. Doutora Thalita escolheu Chapecó para viver e manifestar o cuidado que é a sua vocação através da medicina.
Essa escolha aconteceu como? Eu sou daqui, né? Sou daqui. Mas você poderia ter escolhido... Exatamente. Sim, morei fora em vários lugares. Em alguns momentos da vida eu pensei em continuar fora. Mas tem a questão da família, que para mim pesa bastante. Grande parte da minha família está aqui. E eu vejo Chapecó, o oeste catarinense especificamente, como uma cidade, como uma região que cresce muito. Né? Do ponto de vista de trabalho e do ponto de vista de ensino também. Né? Temos 2 grandes universidades aqui. Então, eu acho que é um local muito bom para desenvolver justamente isso que eu quero desenvolver. O ensino, o cuidado com os pacientes, é uma região que cresce muito. Então, foi pensando na família nesse aspecto. Perfeito. Então, a gente vai encerrar agora o nosso episódio, antes das considerações finais da doutora Thalita. Eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam nesse episódio. Eu sou o Alex Klein. Nas redes sociais você pode procurar por o Alex Digital. E hoje conversamos aqui sobre saúde mental com a doutora Thalita Martinelli. E acho que você que acompanhou até agora, até o final desse episódio, pôde perceber a importância de alguém que decide seguir a sua vocação, a sua convicção, a sua utilidade de estar aqui nessa vida tão passageira, tão breve. No caso dela, a medicina é a manifestação de sua vocação. Doutora Thalita Martinelli, a Thalita, que também é médica e professora, agradeço imensamente seu tempo, a sua atenção. O papo foi muito esclarecedor, Obrigada, muito Alex. gostoso, muito positivo. A gente certamente vai falar mais em outras oportunidades. Espero poder contar sempre contigo. Certamente. Que seja a sua vocação aí, a sua carreira seja cada vez mais gratificante, porque eu acho que você falou em propósito, né? Aqui nesse episódio. Acho que isso traduz bem. Fica aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais, falar onde fica o seu consultório, as suas redes sociais, quem tiver interesse em saber mais sobre de que forma você pode contribuir com as pessoas. O espaço é seu. Quero agradecer ao Alex pelo convite, por fazer justamente isso que eu gosto de fazer, que é informar, que é comunicar, que é falar sobre a neurologia. Coloco à disposição também. Minhas redes sociais vão estar por aqui também. No meu Instagram eu falo bastante sobre saúde mental, para quem tiver interesse de me acompanhar. E tiver alguma dúvida, pode me chamar por lá. Perfeito. Fechamos então esse episódio aqui do Chapecó 360, Saúde Mental. Eu sou mais do que um diagnóstico. Esse foi o nosso episódio, com oferecimento de Ares Capital, soluções financeiras para empresas e investidores. arescapital.com.br. Lá você vai saber sobre antecipação de recebíveis, opções de investimento em debêntures. Entre em contato com o pessoal lá, com o Emerson, com a equipe e saiba todas as soluções que a Ares Capital tem para você. A gente fica por aqui. Agradeço muito a audiência de todos e até o próximo episódio.